Por que tudo isso tem que acontecer, né? Por que essas verdades são fragmentadas em pequenas peças de quebra-cabeça? Por que existe esse tempo? Por que a gente precisa expandir a consciência? Por que a gente precisa evoluir? Por que a gente precisa... Enfim, por que precisa de tudo isso, né? Qual o sentido de tudo isso? Por que a gente precisa passar por sofrimentos, pelas tristezas, pelas alegrias? Por que já as coisas já não é tudo já dadas de pronto, né? Assim, é isso aqui, segue aqui, tá tudo bem, tá tudo certo, né? E esse aqui é o caminho correto, você vai ser feliz para sempre, ou você vai ser rico para sempre, ou você vai ter tudo para sempre que você sempre quis, né? Porque existem esses altos e baixos, igual na montanha ali que eu mostrei a imagem, né? Altos e baixos, caminhos, vários caminhos, enfim, por que tudo isso? É o que eu quero falar aqui agora. O ser humano não é um ser físico tendo experiências espirituais, mas um ser espiritual do universo tem experiências como ser humano. E por quê? Depois eu vou falar o porquê ali. Mas o ser humano, ele é isso você deve ter ouvido em algum lugar, enfim, mas que o ser humano, ele não é um ser físico tendo experiências espirituais. Ele é um ser espiritual tendo experiências como ser humano. Então a gente, como ser humano aqui, a gente fica sempre... as pessoas, né, que são mais ligadas à parte espiritual, elas querem ter experiências espirituais, elas querem se passar por aquela coisa, que legal, essas coisas espirituais aqui, essas coisas novas, essas coisas diferentes, né? Como se o espiritual ou experiências espirituais fossem coisas novas, diferentes, fossem coisas diferentes dos normais. E eu entendo por que as pessoas pensam isso, né? Por que a maioria da humanidade não está preocupada com essa parte espiritual, não está preocupada com a parte da consciência, porque se estivesse preocupada a gente ia perceber que a humanidade não teria nesse estado que está hoje, de guerras, de sofrimentos, de egoísmos. Eu entendo, né? É fácil entender o porquê que o ser humano não está ligado nesse mundo espiritual, por causa que a gente cresce sem aprender isso. A gente aprende religião de forma diferente, a gente aprende filosofia de uma forma diferente. Sei lá, a gente não aprende a olhar para o mundo, olhar para o universo dessa forma mais espiritual, dessa forma mais interna. Então, por isso que a gente cada vez mais, sei lá, tenta ficar longe disso, né? Então, por isso que o ser humano quer ter experiências espirituais, quer ter coisas transcendentes, acha essas coisas espirituais como coisas novas ou coisas totalmente diferentes, né? Por causa disso aí, por causa que a gente está focado na nossa consciência aqui nesse mundo físico, né? Mas, na verdade, a gente igual eu falei aqui, um ser espiritual do universo, em experiências como ser humano. Então, a gente aqui como ser humano, a gente só está tendo uma experiência num curto prazo de tempo aqui. Se você parar para pensar, se você tem uma visão ampla sobre a vida no universo, você vai perceber que, cara, o planeta Terra existe faz muito tempo, bilhões de anos. O universo, então, muitos bilhões de anos também, sabe? O ser humano existe há milhares, milhões de anos também. E olha quanto tempo que o ser humano vive, de 80 anos, sei lá, 100 anos no máximo, mas a maioria não chega nesse nível, a maioria chega nos 80, 90, né? Uma fração de tempo muito pequenininho comparado com o universo gigantesco, com a vida do planeta Terra. Essa fração que a gente está aqui nesse planeta Terra, a gente está tendo experiência como humano. Então a gente aqui como ser humano, a gente está tendo uma experiência como ser humano, mas na verdade a gente é espírito, a gente é algo interno, algo muito maior do que a gente acha que a gente é. E olha que engraçado, cara, isso. Um filme que traduz bastante isso, né, que mostra bastante isso, é o filme do Avatar, que mostra que realmente você percebe que os seres humanos ali, eles têm um avatar, né? Ele vai pro planeta de Pandora lá, e a consciência dele, do ser humano, está dentro de um nave, que eu acho que chama, né, o ser ali, eu acho que é isso que chama, mas enfim, a consciência dele está dentro daquele outro corpo, né? Enquanto ele vive naquele outro corpo lá, ele está naquele corpo ali, a consciência dele está lá, né? E o corpo original está deitado ali na máquina, né? E é muito interessante, cara, que se você perceber o filme também com um olhar mais filosófico, mais amplo, você percebe que também falando sobre a vida e o universo. Você percebe que todo filme de herói tem esse lance, né, da jornada do herói, que ele descobriu os superpoderes dele, né? Ele não era um ninguém, que ninguém gostava dele, mas ele descobre o superpoder dele, ele vai mudar o mundo, ele vai ajudar o mundo, ele vai ajudar as pessoas com o superpoder dele. Você percebe que todo filme de super-herói é assim, você percebe que Avatar é assim, que Matrix é assim, o Neo lá descobre a Matrix, aí ele descobre um novo mundo e vai ajudar a humanidade, vai ajudar as pessoas a despertarem, a saírem da Matrix. Enfim, eu posso fazer um outro vídeo só falando sobre filmes, as filosofias por trás dos filmes, que é muito legal. Mas enfim, voltando para o Avatar lá, é mais ou menos isso. Então, assim, esse lance de que a gente é um ser espiritual tendo experiências como ser humano é mais ou menos igual o filme do Avatar, que é uma pessoa que pegou uma consciência dele ali e colocou num corpo, no outro corpo, e estava vivendo aquela vida ali. É mais ou menos o que acontece com a gente. A gente é uma consciência, a gente é um espírito
conectado nesse corpo aqui e está tendo as experiências, está tendo as experiências para poder evoluir, para poder crescer, né? E isso acontece com todo mundo no decorrer do tempo, né?